dia, igreja, mais uma vez reunidos para louvarmos o nome do Senhor, engrandecê-los e prestarmos um culto a Ele. Nós vamos começar com um louvor agora. Serão tocadas duas músicas. Nós vamos começar com a música Poder para Salvar. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor com a música agora, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece,
os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos ter um momento de oração antes do culto agora, para o Senhor nos direcionar, nos acalmar. Obrigado, Deus, por esse momento que podemos te engrandecer, Deus. Te louvamos por essa oportunidade de louvar o teu nome, Deus. Esteja agora com a gente, Deus, com a tua palavra trabalhando no nosso coração, Deus. Nos tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, todas as distrações, Deus. Para que a tua palavra, Deus, ela penetre no nosso coração e gere mudança em nós, Deus. Abençoa o pastor, Deus. Que tudo que ele fale, Deus, seja de acordo com a tua vontade e que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos. Muito bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Quero agradecer a todos que têm sempre aqui nos prestigiado e através dos canais, das redes sociais, têm aqui aproveitado também aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Digo aproveitado porque é sempre uma bênção nós podermos transmitir a palavra e ouvir a palavra do Senhor. Temos que aproveitar aquilo que o Senhor Deus nos dá de tão bom que é a sua palavra. Queridos irmãos, queridos amigos, eu vou falar nos próximos minutos aqui, nos próximos instantes, a primeira mensagem a respeito de um tema muito interessante, e é um tema que ele se passa com todas as pessoas em toda a face da terra. Todo mundo tem que esperar por alguma coisa. E hoje eu quero estar lançando aqui com os irmãos e amigos uma série de mensagens a respeito da vida de José. Esta série de mensagens com este personagem lá do texto de Gênesis, do livro de Gênesis, dos textos de Gênesis 37 até 50, ela é uma palavra muito especial numa figura muito emblemática do Antigo Testamento, que é José, filho de Jacó. Ele é uma pessoa muito exemplar no que diz respeito a várias qualidades, uma pessoa muito interessante para ser estudada. E o foco principal que eu gostaria de trazer nesta série de mensagens, que vai ser uma série bastante longa. Nós não vamos pregar todos os domingos esta palavra. Uma vez por mês quero estar trazendo uma mensagem com base na vida de José, nos textos de Gênesis, e também com um enfoque sobre o esperar. Assunto esse que, como todos nós sabemos, ele se refere a todas as pessoas, pois todos nós precisamos esperar por alguma coisa ou por alguém em algum momento das nossas vidas. E nós, que estamos vivendo esse tempo com várias oscilações nas regras e nos cuidados, para os cuidados com a Covid-19, nós temos que ter muito mais paciência do que esperávamos ter com relação a estas situações. Precisamos esperar e ver aquilo que Deus vai fazer. E nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade de podermos transmitir a palavra do Senhor. Imaginem se nós não tivéssemos estes canais, como seria difícil para nós. Mas isto tem nos facilitado a comunicação da mensagem da palavra do Senhor, o que nos ajuda a esperar de um modo muito mais tranquilo, podemos dizer assim. Queridos irmãos, eu não quero, quando falo aqui no tema esperar, estar simplesmente analisando ou definindo as pessoas de um jeito ou com um enfoque, um olhar psicológico.
Nós aprendemos com os exemplos bíblicos como podemos servir e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus é o dono da Bíblia, o Espírito Santo, ele nos ensina em todos os textos como glorificar o nosso Deus. Esse é sempre o nosso enfoque das mensagens. Então, nós não vamos trazer aqui uma reflexão apenas na questão psicológica do esperar. Muito pelo contrário, vamos observar na vida de uma pessoa, de várias famílias ao seu redor, da sua família especialmente, e de tudo que nós podemos aprender. Por quê? Nos relacionamentos e na vida, nós temos que esperar por muitas coisas. E a palavra do Senhor, é nela que nós aprendemos o quanto é importante termos sabedoria para esperarmos em Deus. Quando usamos esta expressão, esperar em Deus, isto nós temos que ter uma plena consciência, que é de ter esperança no Senhor, e é também no sentido de esperar e aguardar a nossa vez em diversos sentidos. Então, queridos amigos e irmãos, nós que esperamos na vida, desde criança, né? Quando criança, os nossos pais nos ensinaram a esperar pela hora de diversas coisas, de recebermos diversas coisas. Depois, os nossos filhos, eles nos pedem para esperarmos quando nós solicitamos algumas coisas para eles. Eles esperam um pouco, pai, né? E nós nos lembramos de quando crianças, nossos pais nos mandando esperar. E depois temos os filhos, nós vemos os nossos filhos dizendo, pai, espera, eu já vou fazer isso que tu estás me solicitando. Então, meus irmãos, nós vemos na vida, nós sempre vamos esperar. Em diversas áreas da nossa vida, vamos ter que esperar. E em todas as fases da nossa vida e diante de Deus, diante dos homens, nós temos que aprender a ter uma boa consciência quanto à espera e quanto às nossas expectativas. E, na palavra do Senhor, a questão da espera, ela está muito evidenciada na vida de José, este personagem que apareceu lá a partir de Gênesis, mais assim, evidentemente, Gênesis 37 até 50. Ele foi ali o protagonista de toda uma história. Seu pai, Jacó, também tem uma história muito interessante sobre esperar. Mas vamos observar a partir então de José. Vamos ler a palavra do Senhor, os irmãos e amigos podem estar acompanhando aí, pois nós estamos projetando também a palavra a qual eu passo a ler agora aí na nossa transmissão. Então, Gênesis capítulo 37, dos versículos de 1 a 11, na versão NVI. E diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, queridos irmãos, como o esperar será revelado na biografia da família de José, ou na biografia de José mais precisamente, né? Este homem que está aqui neste primeiro relato sendo apresentado ali, seus primeiros passos na sua vida, 17 anos ele tinha apenas, e ali ele vai começar então a despertar ou chamar a atenção dos seus irmãos. Então, primeiramente nós vamos observar as características de um relacionamento conturbado. Eu e você temos relacionamentos com todos aqueles que nos rodeiam, temos um relacionamento com Deus e o ser humano, ele se relaciona. Embora muitas vezes as pessoas não aproveitem bem os seus relacionamentos, todo mundo se relaciona com alguém de alguma maneira. Então, as características de um relacionamento conturbado, uma família que ela é uma família bastante disfuncional. E nós vemos que se numa família estruturada a espera faz parte do dia a dia, como seria então numa família disfuncional, como era o caso da família aqui de José, a família de Jacó? Eu mencionei antes na introdução que Jacó foi um exemplo, o pai de José ele foi um exemplo de alguém que teve que esperar. E a sua espera mais emblemática foi o fato de que Jacó ele foi trabalhar para um homem chamado Labão e ele se apaixonou por uma de suas filhas, a Raquel. Ele se apaixonou, ele a amava, ele achava ela linda e trabalhou, conforme o trato, o combinado com Labão, 7 anos para poder se casar com Raquel. Depois de 7 anos, ele produziu muito, ele trabalhou muito. Chega o dia do casamento. Ele pensava que estaria, então, recebendo Raquel como esposa e seu pai, ou melhor, seu sogro, ele lhe entrega Lia, a filha mais velha. Ele dá uma desculpa, dizendo que não poderia entregar ali a Raquel e então Jacó teve que casar com Lia, a filha mais velha, a qual ele não tinha interesse, e esperar por mais 7 anos. Nós estamos então observando aqui esta questão, justamente porque isto foi o iniciar de uma família aqui disfuncional. Jacó ele estava estabelecido na terra de Canaã, e era o local onde as promessas de Deus para com os patriarcas, era o local onde eles haveriam então de formar uma grande nação. Mas ainda não era o tempo para Israel, que é Jacó, ele ter ali o seu nome ou ter da sua família uma nação já estabelecida. Ele estava ali simplesmente estabelecido com seus filhos, seus rebanhos, e este era o momento então que seu filho, chamado José, iria protagonizar uma história bem diferente, bem diferenciada. Afinal de contas, José era diferente, porque ele não seguia o mau exemplo dos irmãos. José, ele honrava os pais diferentemente dos seus irmãos. Nós vimos aqui no texto, há um destaque para os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Os filhos de Bila eram Dan e Naftali. E Bila era a serva de Raquel. Bila era a serva da mãe de José. Eu fico imaginando, então, esse era o contexto. Bila, ela foi mulher de Jacó, mas ela era uma simples serva. Era como naqueles tempos antigos, a chamada concubina. Jacó tinha o direito de ter Bila como sua mulher também. Já Zilpa era a serva de Lia, sua primeira esposa. Então, vejamos, Jacó tem a sua esposa chamada Lia, a sua esposa amada e era a mulher de sua vida chamada Raquel. Ele tem também como mulher Bila e mais Zilpa.
E esses filhos, então, de Bila, Dan e Naphtali, Gade e Azer, que eram os filhos da Zilpa, estes eram os filhos com os quais José foi trabalhar. E o filho, que era o filho preferido, ele está então trabalhando com os filhos das mulheres que não eram as principais. Ele trabalhava com filhos das mulheres que não eram as preferidas. E isto tudo estava então para ali trazer diversas situações em família, diversas questões de ciúmes, as quais trariam para José o iniciar de uma era de muita espera. A preferência do pai por José era muito nociva aos demais filhos que o tratavam com maldade. Isso está registrado. Então é este o contexto, é esta a base que vai nos trazer a noção ou a identificação de alguém que vai protagonizar uma história de muita espera, alguém que apenas 17 anos, não podemos assim pensar que, puxa, José tinha que ter sabedoria, tinha que saber esperar o seu tempo. Ele tinha apenas 17 anos. O interessante é que ele tinha um caráter diferenciado diante dos seus irmãos que, por viverem nesta família disfuncional, embora fosse para aquele tempo permitido a Jacó ter mais de uma mulher, a poligamia era permitida a ele e Deus assim o permitiu também para cumprimento do seu propósito, para que Jacó, sendo ali da descendência desses patriarcas, alguém escolhido para a formação desta grande nação. Então, por causa disso, eles protagonizaram diversos problemas. Não foi diferente, por exemplo, como o de Abraão, que foi ali esposo de Sara e na demora, na espera pela chegada do seu filho Isaque. Antes disso, Sara e Abraão, então, de comum acordo, eles Abraão teve o filho, no caso, com a serva de Sara. Não foi diferente. Era-lhes permitido, porém, não era por causa que eles receberam uma permissão para ter a poligamia, que isto não lhes traria as características ou as duras características de alguém que tem uma família numerosa desta maneira. Então, a preferência do pai ela foi muito nociva e isto seria simplesmente a base para que os seus filhos trouxessem muitos problemas para este filho em especial. E aqueles que honram nem sempre são reconhecidos por isso. É interessante observar, mesmo sendo José o único que estava honrando o pai, ao invés dele ser honrado e dos irmãos olharem o exemplo dele, pelo contrário, os irmãos o hostilizavam. Então, muitas vezes, aqueles que honram nem sempre são reconhecidos por isso. Eles são hostilizados justamente por honrarem. Aí, então, nós vemos que, para observar aqui a questão da espera, como o esperar será revelado na biografia da família de José, aqui nós temos, então, a primeira questão, que são as características de um relacionamento conturbado. Foi, então, o primeiro ponto que eu trato com os irmãos e amigos aqui. E, em segundo lugar, quando nós vamos entrar no sonho com os feixes, isto revela que situações de dependência, nós vivemos sempre numa situação de dependência do tempo e das pessoas. Isto é uma grande realidade. O sonho dos feixes ele vai revelar isso. Situações de dependência do tempo e das pessoas, elas são para a vida de todas as pessoas. Então, todos plantam, todos colhem, todos trabalham por seu sustento, mas Deus está acima de todos. E nós precisamos depender do Senhor. Por quê? Se nós dependemos do tempo e dependemos de pessoas, quanto mais dependeremos do Senhor. E aqui nos sonhos dos feixes, nós vamos observar ainda que José vai ter, por causa deste primeiro sonho, ele vai ter então que adentrar numa questão de espera muito grande na sua vida.
Eu estou falando apenas a primeira mensagem da série de muitas mensagens a respeito desse tema, com a vida de José. E os sonhos de José, eles foram exatamente os gatilhos que acionaram o ódio dos seus irmãos. E eu recomendo a todos os irmãos e amigos que nos acompanham, tome cuidado com o gatilho que desperta o teu ódio, ou outro sentimento ruim. No caso de José, estes sonhos deles foram gatilhos para o ódio dos seus irmãos. Ele podia ter sonhos, mas com 17 anos, será que ele teria sabedoria de guardar os seus sonhos? Eu, quando sonho, eu gosto muito de contar os meus sonhos, especialmente para minha esposa. Vez por outra, falo na igreja, falo com os irmãos aquilo que me deixa pensativo. E eu não trago os sonhos a todos como revelações, como muitos fazem. Muito pelo contrário, eu trago os sonhos apenas como exemplos, né? Mas, neste momento específico, José, ele está impregnado com a questão, está implícito na sua vida, ele é impregnado com a questão de os sonhos serem palavras de Deus para a sua vida, ainda que ele não entendesse. E é bom lembrar que cada um luta pelo seu ideal e tenta conquistar o seu espaço e ter o seu sustento, ou para defender suas ideias ou empreender em seus projetos, como era o caso da família deles neste tempo. Aí vem alguém e traz um sonho que vai mexer com esta questão. Para aqueles irmãos era muito difícil pensar que o irmão mais novo e preferido pelo pai pudesse subjugá-los de alguma forma. E isto foi revelado no sonho, primeiramente, inicialmente para todos eles. Então, o sentimento ruim, ele aumenta na vida dessas pessoas, assim como o fogo quando recebe o vento. Quando a gente abana o fogo ele se alastra mais, ele fica mais potente. E então o sentimento ruim acontece na vida de todos esses irmãos. Eles não tinham a estima do irmão mais novo, eles não tinham a roupa do irmão mais novo, eles não tinham a reputação do irmão mais novo, eles não tinham sonho, eles não tinham nenhum dom parecido com esse, eles não tinham a coragem também de contar os sonhos que porventura tivessem, eles não sabiam que seu pai ouviria, eles não sabiam se seu pai ouviria os seus sonhos como ouvia os sonhos do seu irmão. Então este grupo de irmãos, eles não se preocupavam com o que eles tinham, e sim eles se preocupavam com o que aquele irmão tinha. E tudo isso eram gatilhos para que eles odiassem a esses irmãos, e tudo isso estava sendo o preparo para um tempo de muita espera na vida deste homem que protagoniza toda esta história, que é uma história bíblica maravilhosa que nos ensina muito sobre a questão da espera. E eu lembro a todos os irmãos, temos que ter cuidado para não olhar demais o que os outros têm, e sim o que nós temos em nossas mãos. O cuidado que nós devemos ter é com os nossos sonhos e não com os sonhos dos outros. Todos estes sentimentos, eles impulsionaram os irmãos de José negativamente, ao ponto deles tomarem atitudes drásticas que iria mudar a vida deles, a vida de José, a vida de toda a família. Então, este é o segundo tema que eu quero abordar. O sonho dos feixes, ele revela a situação de dependência do tempo e das pessoas. Todos plantam, todos colhem, mas muitas vezes nós estamos dependendo da colheita de outros para que os nossos sonhos eles vão à frente. E precisamos ter um grande cuidado com isso. Sim, realmente, todos os sentimentos, estes sentimentos ruins que os irmãos de José tiveram com relação a ele, trouxe algo muito negativo para toda a sua família. E eles tomaram as atitudes mais drásticas e mais danosas, nocivas possíveis para toda esta família. Em terceiro lugar, eu quero aqui observar com os irmãos o sonho com os astros. E ele revela que não importa a nossa importância, Deus nos surpreende e podemos precisar da ajuda de alguém aparentemente mais fraco. Esta é uma grande realidade da nossa vida. Não importa a grandeza de cada um de nós,
Cada um tem o seu brilho, mas todos devem depender de Deus e em momentos especiais nós somos quebrados em nosso orgulho, tendo que nos humilhar muitas vezes diante de alguém que nós julgamos menos importante. E isto foi o que o sonho aqui iria revelar lá no futuro. Mas, ao ouvirem esta palavra de José, este sonho, seus irmãos que já tinham raiva dele, já tinham ódio dele por ele ser quem era, por ele ter o que tinha, eles então ficaram mais, com uma orgeriza maior, mais odiosos deste seu irmão. Então, se curvar diante de alguém significa ter total reverência, total respeito. Em alguns casos, é a própria idolatria. E quem seria tão poderoso para que o sol e a lua e as estrelas se curvassem diante dele? Ali, Jacó o interpretou na íntegra. O sol e a lua, ele e sua mãe, ele já coloca então todas as outras mulheres de Jacó em uma situação inferior. Ele coloca na sua interpretação que ele era o sol, Raquel a sua mulher amada, a lua, e as 11 estrelas, então, os demais filhos. Este sonho ele era revelador, pois lá no futuro, não importando o tamanho e nem o brilho dos seus irmãos, todos teriam que se curvar diante dele, todos dependeriam dele. E é isso que nós precisamos analisar. O mundo, como diz o ditado, ele dá muitas voltas. E eu quero reforçar este ponto. Não importa a nossa importância. Deus nos surpreende e podemos precisar da ajuda de alguém aparentemente mais fraco, alguém aparentemente menos importante do que nós. Precisamos ter esta consciência. Como cristãos, como crentes no Senhor, Jesus nos ensinou a questão da humildade, a não acharmos que nós somos alguém superior às outras pessoas. E é interessante como os inexperientes eles recebem uma informação como esta, né? Quando o contou a seu pai e aos seus irmãos, o pai lhe repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que sua mãe e seus irmãos, eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? O verso 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Então, os inexperientes, eles ficam enciumados, eles ficam com raiva diante de um gatilho que aciona o ódio. Mesmo na repreensão, o pai, que já era um homem experimentado na vida, embora ele, como eu disse, na repreensão, ele passou a refletir naquela situação. Então, queridos irmãos, queridos amigos, é importante, é imprescindível nós pensarmos, não importa a grandeza de cada um de nós, o brilho que nós temos, não importa a quem nós sejamos comparados. Podemos ser comparados ao sol e à lua, até mesmo às estrelas. Mas até mesmo o sol, a lua e as estrelas, em alguma situação, deve se curvar diante de uma pessoa ou diante de uma situação maior do que elas. Nós estamos nos curvando diante da situação de que temos que nos resguardar, temos que nos cuidar. Quando eu digo aqui nos curvando, não estou falando no sentido de idolatria, estou falando no sentido de que temos que ter um respeito, um temor às leis constituídas, aos decretos aos quais devemos tratar com toda a seriedade. Então, queridos irmãos, queridos amigos, são situações que são colocadas diante das nossas vidas, situações que temos que passar, que devemos então observar. É tempo de nos humilhar, aquele que se humilha será exaltado, é esta a lógica de Jesus, ele nos ensina assim. E eu quero concluir esta reflexão, esta mensagem, que é a primeira desta série sobre a espera, e na vida de José, na vida da sua família, nós temos textos aqui muito emblemáticos que nos ajudarão a esperar aquilo que o Senhor tem proposto a todos nós. A nossa vida livre, a nossa vida
com uma prestação de culto ao Senhor com toda a liberdade e também as nossas atividades mais corriqueiras da melhor maneira como nós sempre projetamos fazer. Porém, temos que esperar, e esperar no Senhor é muito melhor, porque aquele que espera no Senhor, ele, enquanto espera, ele está sendo edificado, está crescendo, ele está olhando para um alvo que é sempre o alvo certeiro da nossa vida, que é Jesus. Eu quero concluir lembrando a todos os irmãos que nos acompanham, todos os amigos, a história da vida de um servo de Deus como José, um servo que nos ensina muito sobre a fidelidade, sobre a honra, sobre fazer o certo, mesmo quando todos estejam fazendo errado. É uma história muito pertinente para nós, crentes em Jesus, para estarmos olhando o quanto esta vida aqui, olhando o quanto vale a pena nós esperarmos. E esta vida de José, que foi um exemplo de uma espera, ela nos mostra que sempre haverá um tempo para nós sermos honrados naquilo que nós estamos empreendendo. Um exemplo claro, estamos estudando para um dia nos formar. Então, se é tempo de estudar, devemos estudar. Eu me lembro bem de uma situação que eu vivi como seminarista, e eu fui pedir um conselho a um pastor bem experiente, um pastor muito querido, pastor Evandro Domingos. Eu pedi um conselho para ele me disse a seguinte frase. Ele disse assim: Kleber, quanto tempo tu acha que tu vai ser pastor? Aí eu disse: todo o tempo que Deus tem para a minha vida para eu ser pastor. E ele disse: quanto tempo tu tem ainda para estudar na faculdade de teologia? Naquele dia, naquele exato momento, eu tinha mais 2 anos para estudar. Eu disse para ele: tenho 2 anos. Então ele disse: seja apenas um estudante. E quando chegar o tempo em que tu deves ser um pastor, em que tu serás um pastor, aí sim seja pastor. Não queira resolver esta situação, pois ela não é ainda uma situação que um jovem seminarista vai resolver. E eu gostei muito daquele conselho, eu acatei o conselho daquele pastor experimentado, daquele pastor, além de muito inteligente, muito querido, ele ali me direcionou para que eu pudesse resolver da melhor maneira aquela questão. A qual era eu não me envolver tanto e não me meter naquela questão tão séria. Então, queridos irmãos e amigos, eu quero deixar aqui as lições finais da nossa reflexão, lembrando a todos, quais eram os motivos do ódio dos seus irmãos, dos irmãos de José. O amor do pai ser muito maior para ele do que para com todos os demais. Os presentes que o pai dava para ele, os sonhos que ele tinha, e por contar estes sonhos. Isto o levaria a muitas provas, as provações maiores da sua vida. E o tempo de espera para até que ele fosse dignificado, reconhecido como útil, como uma pessoa importante e grandiosa diante das outras pessoas, foi grande. As lições finais que deixo para os irmãos são as seguintes. Os sonhos devem ser compartilhados, mas temos um tempo para revelá-los. Pense nisto. Compartilhe os seus sonhos, mas cuide bem o tempo e o momento de compartilhá-los. Segunda lição. Muitos estarão ajudando em nossos sonhos, mas muitos irão nos censurar. Eu sou um homem muito sonhador e recebo a censura de muitas pessoas quando eu exponho os meus sonhos. Temos que aprender a lidar com isso, mas também temos que contar com aqueles que nos ajudam nos nossos sonhos. E também, lembrando, enquanto se espera, essa é a terceira lição, enquanto se espera, se sonha. Eu estou esperando por muitas coisas, coisas grandes, coisas não tão grandes, coisas bem pequenas, até mesmo pequenas coisas que eu quero ter na minha casa. Eu espero, e enquanto espero, continuo sonhando. E eu quero que todos continuem sonhando com aquilo que Jesus tem de melhor para a sua vida. Pois Jesus, ele não é um sonho, ele é uma realidade. E ele, sendo a maior realidade de todas em nossa vida, ele pode nos ajudar a realizar grandes sonhos. Que Deus abençoe a sua vida.
eu gostaria de orar nesse momento, encerrando esta mensagem, esta palavra, dizendo a todos que o Senhor está contigo nos teus sonhos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por tua palavra que nos ajuda a esperar e colocar os nossos sonhos no devido lugar, diante do altar de graça e de glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu nos ajudas. O Senhor nos ajuda a descartar sonhos que não são os ideais para as nossas vidas. E nos ajuda em sonhos tão especiais, especialmente, ó Deus, aqueles que o Senhor está colocando diante de nós para glorificarmos o nome do Senhor. E é nestes que nós devemos empreender mais a nossa força. Por isso eu te peço que todos que estão nos assistindo nesta manhã, nestes dias, possam aqui, ó Deus, terem seus sonhos, todos eles, na mão do Senhor, e que o Senhor os guarde e os abençoe conforme a sua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito do Senhor e o poder de Jesus estejam com a tua família em todos os teus sonhos e projetos. Que Deus te abençoe. Um forte e afetuoso abraço.